Provavelmente você que está me ouvindo aqui já conhece OKR ou já estudou alguma coisa sobre esse assunto. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma questão fundamental que pode tornar o seu processo de OKR um sucesso absoluto ou um fracasso generalizado. O que é isso, né? É a diferença entre medir esforço e medir resultado. Quando eu compreendo essa diferença, isso torna a OKR de fato algo que vai gerar muito valor para o meu negócio. Uma das principais características de OKR que tem que ser compreendido desde o começo da adoção é a diferença entre resultado e esforço. O OKR tem como fundamento principal o planejamento baseado em resultados. Em inglês tem aquela palavra outcome, né, que representa de fato um benefício que eu vou gerar para alguém, seja para o meu negócio, seja para o meu cliente. Então, OKRs é sobre fazer a diferença. Qual é a diferença que você quer fazer no seu time e no seu negócio? Depois que eu sei qual é a diferença que eu quero fazer, aí sim eu vou pro como eu vou fazer isso. Eu gosto muito de uma frase do Stephen Covey, né, que é o autor lá do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala o seguinte: olha, comece com o fim em mente. Se eu começo sabendo o que eu quero, onde eu quero chegar, aí sim eu vou conseguir criar bons OKRs para o meu time, para a minha empresa. Então, uma vez que eu sei onde eu quero chegar, uma vez que eu sei quais são os resultados de fato que eu quero ter, depois eu penso em como eu vou atingir esses resultados. Então, quando a gente fala da palavra outcome, que representa, no fundo, benefícios mensuráveis para o negócio, para o cliente ou para o colaborador, então eu começo a compreender essa diferença enorme que existe entre resultado e atividade. Mas não é tão fácil assim a gente treinar o nosso olho para dizer o que é uma atividade e o que é um resultado. Porque durante anos, durante décadas, nós fomos treinados para fazer atividade. Se a gente olhar a história da gestão, né, essa obsessão por eficiência das linhas de produção na Revolução Industrial e até hoje, a medição de esforço, né, quantas coisas as pessoas estão fazendo por hora, por minuto, por dia, a gestão de tarefas, a disciplina de gestão de projetos que durante tantos anos aí dominou o mundo das empresas. Então a gente está acostumado a fazer gestão de esforço, gestão de tarefas, gestão de projetos. O que não é tão fácil para a gente é pensar em resultado. Mas isso tem uma explicação. A nossa mente, o nosso cérebro foi feito para isso. Diante de um desafio, diante de um problema, o que a gente tende a fazer? Tomar uma ação. Então as perguntas que a gente faz diante de um problema, em geral, são as seguintes: o que a gente tem que fazer, quem vai fazer e para quando vai fazer. Olha só, né? São perguntas tipicamente relacionadas à gestão de projetos. Qual é o escopo, o que eu tenho que fazer, quais são as pessoas envolvidas, quem vai fazer, e me dá aí o cronograma, quando é que a gente vai entregar isso. O que a gente não está acostumado é falar, opa, que resultado eu quero chegar. Então, quando a gente fala de OKR, a gente precisa sair desse modelo mental de pensar em medir puramente atividades e começar a medir benefícios. Outro dia visitei uma empresa e pedi para eles mostrarem para mim o que eles tinham de OKRs lá num certo time. Aí eles mostraram a planilha deles e tinha lá o seguinte OKR: olha, fazer treinamento de liderança com 15 pessoas e finalizar 5 projetos estratégicos. Olha só, né? São 2 exemplos típicos de esforço, de entregas. Fazer treinamento são atividades, é esforço. Entregar projetos estratégicos são atividades, é esforço. Em nenhum momento essas 2 frases me disseram qual é o resultado que eu quero, por que eu quero fazer esse treinamento, que resultado eu espero ao entregar esses projetos estratégicos. E aí já vai uma dica aqui para você. Como é que eu faço então, né, para migrar desse modelo mental de projetos, de medição de esforço, de entregas puramente, para um modelo onde eu consigo planejar baseado em resultados? Faça a pergunta por quê, a melhor pergunta que existe nesse caso. Ah, legal, eu quero entregar 5 projetos estratégicos. Por quê? Que projetos são esses? Quais métricas do meu negócio vão melhorar? Como eu vou saber se a vida do meu cliente vai estar melhor? Que benefício eu vou estar gerando para o meu cliente, para a minha empresa, para os meus colaboradores? Um outro exemplo que eu vi outro dia numa empresa era assim: eu abri a lista de OKRs dele e lá estava assim: atualizar o sistema de logística. Poxa, isso é uma atividade, isso é uma tarefa, não é um resultado-chave que eu estou perseguindo. E aí
a minha recomendação foi exatamente essa. Faça a pergunta por quê. Por que que você quer atualizar o seu sistema de logística? E aí, essa pergunta por quê, ela é tão poderosa que ela começa a gerar um diálogo em torno daquele tema. Esse é o trabalho, por exemplo, do OKR Coach, a pessoa que está ali para ajudar a equipe a chegar de fato em boas métricas, em resultados mensuráveis. Nesse caso, por exemplo, puxa, o time queria ali atualizar o sistema de logística, né? O que será que ele quer no fundo? Será que ele quer reduzir os erros de entregas que estão acontecendo, estão aumentando? Será que ele quer reduzir a quantidade de reclamações que tem a ver ali com problemas de entrega dos produtos? Será que ele quer fazer tudo isso mantendo a taxa de entregas atual dele? Ou reduzir os custos com logística? Percebe? Aí a gente vai mais a fundo e chega nos resultados reais que eu quero gerar. Essa é uma forma de eu sair puramente de medição de esforço e ir para uma medição de fato de resultado. E uma outra dica para você fazer essa migração também é o seguinte: olha, todo key result deve ter um número. Então, se eu olho lá a minha lista de OKRs e eu começo a enxergar uma série de key results que nem número tem, isso já é um primeiro ponto para começar uma conversa. Puxa vida, o que eu quero atingir com isso? Como que eu vou medir? Por outro lado, o que a gente enxerga muitas vezes nos OKRs de muitos times é que eles até colocam algumas mensurações ali. Você abre os OKRs, você até enxerga alguns números ali, mas no fundo são times que estão medindo o esforço. Quer ver um exemplo? Times que adotam o framework Scrum, por exemplo. Muitos times usam ali a técnica de story points. Se você não conhece, é uma técnica para estimar o trabalho a ser feito ali nas próximas semanas. E muitos times usam a quantidade de story points como uma métrica dentro do seu key result. Poxa, eu estou medindo esforço, não estou medindo resultado. Ou quantidades de treinamento, horas de treinamento, quantidades de projetos entregues, como eu dei o exemplo. Isso tudo são mensurações de esforço. Então, por mais que tenha um número, nem tudo que tem número é um bom resultado-chave, é um bom key result. Eu costumo dizer o seguinte: uma das melhores formas da gente, de fato, fazer com que o OKR tenha valor numa empresa é quando a liderança, ao invés de passar uma lista pronta de coisas para o time fazer, um backlog ou uma priorização de projetos, seja lá o que for, a liderança passa o problema ou a oportunidade para o time descobrir como que ele vai solucionar aquilo e como que ele vai medir o sucesso. Tem uma frase muito interessante do Ash Maurya, que é o criador do Lean Canvas. Ele fala o seguinte: olha, se apaixone pelo problema, não pela solução. A vida é muito curta para criar algo que ninguém quer. Então, isso tem muito a ver com o OKR, porque quando a gente cria um bom OKR, a gente não fala ali o que a gente quer construir, o que a gente quer fazer, o que a gente quer entregar. Então, quando a gente observa empresas e times usando o OKR para listar coisas que no fundo são esforços, são atividades, isso, na minha opinião, é uma grande perda de tempo para todo mundo. Porque eu estou usando uma ferramenta super moderna para fazer o trabalho de ferramentas que já existem há séculos, né? Aliás, uma frase muito interessante do Gary Hamel, que é um grande consultor em gestão, ele fala o seguinte: olha, hoje em dia as empresas têm tecnologia do século XXI, com princípios de gestão do século XX, tudo embasado aí em valores, em práticas do século XIX, né? Tem um certo humor aí, mas é muito verdade, né? Não adianta eu ter ali, ser uma empresa super high-tech se eu estou adotando uma abordagem, uma filosofia de gestão de 100 anos atrás, baseada em medição de esforço, baseado em manter as pessoas ocupadas o tempo todo. Não é isso que a gente quer. A gente não quer contar quantas horas foram trabalhadas ou quantos projetos foram entregues. A gente quer mensurar quais são as métricas mais importantes do meu negócio, do meu produto, que tiveram uma melhoria de desempenho. E é justamente para isso que o OKR serve. E aí, aqui vale um ponto de atenção para você que está ouvindo. Provavelmente você que estuda OKR, que acompanha aqui o nosso trabalho, você já deve ter lido o livro Measure What Matters, né? Ou Avalie o que Importa. Um livro escrito pelo John Doerr, um dos maiores homens de negócio de todos os tempos. O John Doerr chegou a ser o braço direito do Andy Grove lá na época da Intel, aí acabou se tornando um grande venture capitalist, né? Um investidor incrível, e foi ele que levou o OKR, inclusive, para o Google, no final ali da década de 90,
E aí teve o sucesso que teve, né? Porém, no livro, o John Doerr traz exemplos de OKR lá da época da Intel, lá da década de 70. Então, provavelmente você vai ver exemplos ali que no fundo, são atividades. Exemplos como, fazer um benchmark do processador XPTO, criar uma demonstração do nosso produto. E aí muitas pessoas me perguntam, puxa, esse livro aqui, Tomás, você falou que mais de 50% dos exemplos deles não são bons OKRs, mas não é o cara do OKR, o cara mais conhecido aí no mundo de OKR que criou esse livro? Eu falo sim, né? Inclusive eu sou um dos maiores fãs do John Doerr. Quem sou eu para criticar aí um livro criado por ele, né? Que estava ali, conviveu no dia a dia com o Andy Grove. A questão é que muitos desses exemplos, eles vêm lá da década de 70. E se a gente for olhar o que acontecia na década de 70, puxa vida, mal existia gestão de projetos, né? Não tinha... Agilidade não era um tema que se falava, não existia Scrum, Kanban, né? Essa questão mais ágil de gestão de tarefas não existia. Então, sim, naquela época, Andy Grove utilizava ali a técnica de OKR que ele criou para listar o que era mais importante naquele momento. Porém, como tudo na vida, OKR evoluiu. Hoje a gente tem uma escola mais moderna de OKR que olha para o resultado mensurável além de atividades. Eu trabalho muito com empresas de produtos digitais, né? Então, quando a gente fala de gestão mais moderna de produtos, Modern Product Management, a gente traz conceitos mais inovadores. A gente traz OKR como, de fato, algo que vai representar melhorias no meu produto, que vai representar mudança de comportamento no meu usuário, mudança de comportamento na usabilidade do meu produto, seja ele um aplicativo, um software, etc. Então existe essa separação bastante clara nessa escola mais moderna entre quais são as tarefas que eu estou fazendo e qual é, de fato, o resultado que eu quero gerar para o meu cliente ou para o meu negócio. Então veja que a adoção de OKR requer muitas vezes uma mudança da forma de trabalho, sim. Não adianta eu trazer OKR para o meu negócio e continuar fazendo tudo da mesma forma. Se eu trago OKR, eu estou assumindo que eu vou mudar a forma de trabalhar. Eu estou assumindo que eu vou sair do modelo onde o meu planejamento se resume a uma lista de projetos e uma priorização por alguém, seja um gerente de produto, um PO, não importa, e eu passo para o modelo onde eu vou gerar um diálogo com as pessoas envolvidas, vou fazer ali um pensamento crítico para entender quais são os principais ponteiros que eu quero mexer no meu produto, no meu negócio. E aí a conversa começa a ficar muito interessante. A gente sai de uma linguagem projetizada, aquelas reuniões de comitê, né? Provavelmente você que está me escutando, você já deve ter participado aí de reuniões onde tinha lá PowerPoints intermináveis, com listas de coisas, cronogramas, agendas e tudo mais, que é uma grande perda de tempo, no meu ponto de vista, para conversas que estão ao redor de resolução de problemas. Conversas que vão dizer o que a gente está gerando de benefício no fundo ao entregar todos esses projetos. Claro que os projetos e as atividades são importantes. Aliás, sem atividade, sem projeto, nada acontece. Mas de nada adianta eu entregar toda a minha lista de projeto se nada mudar. Eu continuo sendo altamente ineficaz. Sucesso não é dar um cheque lá na minha lista de tarefa. Sucesso é atingir os meus OKRs conforme foram definidos ali. Então essa é uma grande distinção. E para isso, os líderes têm que ser protagonistas, tem que começar com eles. Leaders go first, ou seja, eles começam a gerar essa mudança desde o topo da organização. As implementações de OKR de mais sucesso que eu participei foram aquelas onde, desde o CEO da empresa, ficou muito claro o que era OKR e ficou muito claro essa separação entre atividade e resultado. E um outro fator super importante também para o OKR ter sucesso em qualquer time, em qualquer empresa, é o conhecimento sobre as métricas. É muito comum eu conversar com alguns times e poucas pessoas ali sabem citar os principais indicadores do negócio. Isso é um grande problema. Então é preciso criar uma cultura onde as pessoas, não só os executivos, não só os líderes, mas todas as pessoas saibam conversar sobre os principais indicadores do seu produto, do seu serviço. Isso muitas vezes envolve algum conhecimento básico ali de métricas, de analytics, de indicadores, muito importante para qualquer jornada com OKR.
Então, se você está começando a sua jornada com OKR ou se você já é experiente no tema, lembra, grande parte do sucesso de OKR está nessa distinção entre o que é esforço e o que é de fato resultado.